Apocalipse 4:1. Abaixa o teclado um pouquinho. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Foi um chamado do nosso Deus para João: sobe para aqui, sobe para aqui. Enquanto nós não entendermos que o espiritual, ele é superior. O espiritual é superior ao natural. O espiritual é superior ao natural. Pode deixar, Lorena, obrigada. Está muito alto. O espiritual é superior ao natural. Se nós não entendermos que os problemas que a gente passa nesse âmbito natural aqui são todos resolvidos no âmbito espiritual, a gente vai ficar continuamente lutando as nossas guerras somente com a nossa força natural. Quando Deus nos chama para esse lugar da presença dEle, porque o lugar da presença de Deus não existem limites, não existe nada que seja impossível na presença do nosso Deus. Mas enquanto nós vivermos a nossa vida somente aqui no natural desse mundo, nós nunca vamos desfrutar aquilo de pronto e feito que Jesus preparou quando Ele morreu na cruz por amor às nossas vidas. Vocês vão ter que desligar todos os instrumentos, parece que está tudo ligado. O baixo está tudo ligado. Aí, tá vendo? Agora sim, muito melhor. Então, irmãos, quando nós estamos no meio dessa presença que esteve aqui, é como se Deus nos chamasse para esse lugar mais alto da presença dEle. Quando você está nesse lugar da presença de Deus, você não consegue nem olhar para os seus problemas, porque o nosso Deus é essa grandeza, essa soberania, essa majestade que Ele sempre é. E não é porque nós estamos passando problemas na nossa vida que vai mudar aquilo que o nosso Deus já é para cada um de nós. O nosso Deus é esse lugar de um Deus que não muda, que não mente, que não existe sombra de variação ou mudança alguma no nosso Deus. Somos nós que no momento dos nossos problemas devemos correr para essa presença. Sobe para cá. Sobe para cá, Deus falando e te chamando. Enquanto você estiver só aqui no natural dos seus sentimentos, nós não vamos vencer nada. Nós vamos ficar aprisionados só no mundo aqui natural, desse mundinho aqui que a gente vive. Que cada dia que passa, aparecem novos problemas, né? Então a gente já está na iminência aí de uma guerra, imagina só, né? E a palavra do nosso Deus já nos adverte que nos últimos dias seria desse jeito. É guerras e rumores de guerras. E onde que a gente vai pôr o nosso coração? Onde você vai pôr o seu coração? Quando você olha para o seu problema do âmbito natural, você pensa que o seu problema é impossível de ser resolvido, não é? Principalmente quando o seu problema envolve um monte de sentimentos aqui dentro de você. Então é necessário nós termos essa consciência, que o espiritual em nós é que deve governar a nossa vida. Mas nunca o espiritual vai governar se nós não passarmos esse tempo em adoração a Deus, em reconhecimento verdadeiro do que Ele é para cada um de nós. Quem participou aqui do evento na semana passada viu o nível da glória de Deus que nos visitou aqui nesse lugar. Mas é essa mesma glória de Deus que ela tem que estar presente na hora lá dos nossos problemas, não é? Na nossa vida lá diária, quando a gente mais necessita. A gente não vai depender do apóstolo Robson vir aqui no final do ano para a gente experimentar novamente o que a presença do nosso Deus quer se tornar para nós lá sozinhos na nossa casa. É a mesma presença de Deus que Ele lá está buscando, dia a dia Ele busca. E nós também devemos buscar com o nosso coração sincero, sabendo que o nosso Deus é um só. E Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente, com constância. Não é que eu vou buscar a Deus lá, que eu estava todo entusiasmado por causa do evento. Agora já passou uma semana. Como que está a sua vida hoje? Como foi a sua semana? Você passou tempo buscando a Deus para poder manter essa chama acesa em você? Agora ninguém pode fazer isso por você. Cabe a cada um de nós mantermos a chama acesa do Espírito Santo que foi avivado aqui dentro de nós.
E tudo que nós recebemos, as palavras proféticas que nós recebemos, são a verdade do nosso Deus para a nossa vida. Quando você volta lá para a rotina da sua vida, que muitas das vezes é pesada, né, difícil, você tem que trazer à sua memória tudo aquilo que Deus te falou, aquilo que Ele confirma nos nossos corações, quando nós passamos tempo na presença dEle. Deus não tem um lugar de derrota para nenhum de nós. Ele tem um lugar onde nós reinamos em vida, como foi falado aqui, porque todos nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar de autoridade, assentados num lugar de autoridade, assim como Jesus está assentado. Mas cabe a nós deixarmos o Espírito Santo escrever essas verdades do nosso coração, para a gente não ser mais uma igreja em meio a tantas e outras igrejas, né, que tem vivido um lugar de uma frieza moral muito grande, onde eu posso fazer da minha vida o que eu bem entender, e quando eu estou no ambiente da igreja está tudo bem, Deus me ama e me aceita do jeito que eu sou. Quando nós temos esse tipo de pensamento, nós nunca vamos crescer no lugar que Deus tem para cada um de nós, porque Deus não abre mão do nosso amadurecimento. Eu não posso ser uma criancinha que vem aqui no Nave com 5 anos, eu não posso achar que os meninos de 14 anos vão ser como uma criancinha de 5. E da mesma maneira é o nosso homem espiritual. Deus não abre mão que exista um amadurecimento da nossa vida. E Ele vai usar das situações que nós passamos na nossa vida, dos nossos problemas, dos nossos processos, das nossas famílias, dos nossos empregos, seja onde nós estivermos. Ele vai usar desses momentos para trazer esse lugar de nós crescermos, a presença do nosso Deus crescer de tal maneira em nós para nos tornarmos outras pessoas. Como que nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra? O reino de paz, de justiça, de alegria, se nós não experimentamos na nossa vida essa realidade. Se no momento lá do seu problema, a primeira coisa que vem é a tristeza, é a amargura, é a depressão, e ao invés de você lutar contra aquilo, você vai alimentando esse sentimento dentro de você. Essa não é a vontade do nosso Deus. Dessa maneira, nós não reinamos em vida. Pelo contrário, nós estamos como que embriagados com as coisas aqui só desse mundo, com os sentimentos só desse mundo. E vão surgir situações que realmente são muito difíceis. Mas é nesse momento das situações difíceis que Deus quer ver uma maior dependência sua para com a presença dEle, para você poder sair desse problema que surgiu. Como tendo experimentado a bondade de um Deus que nunca vai nos tratar segundo as nossas faltas, segundo as nossas limitações, mas Ele coloca diante de nós um caminho que nós podemos andar, onde Ele pode manifestar a glória dEle na nossa vida. É a mesma glória de Deus, é a mesma glória de Deus quando a gente lê aqui o livro de Atos, que a gente deixa o Espírito Santo nos guiar essa verdade. Nós não podemos achar que a nossa vida é separada disso aqui. A palavra de Deus é que tem que ser o manual para a nossa vida. Na hora dos nossos problemas, quando aquele problema surge enorme lá, onde os seus sentimentos te dominam realmente, existe um escape, existe um lugar de saída, onde eu entrego o meu coração a Deus, mais uma vez, para poder receber dEle a instrução que eu não tenho, para poder ver com os meus olhos espirituais a solução que eu não estou enxergando. Alguns dias eu estive num lugar, e eu estava ali em oração, e Deus me tomou numa oração ali diferente, né? Que a gente sente o mover de Deus específico ali. No momento eu não tive entendimento do que era, né? Mas depois de 2 ou 3 dias eu tive um entendimento claro do que estava acontecendo ali naquele lugar. E Deus falou comigo essa palavra, como o espiritual é superior ao natural. Porque com os meus olhos naturais estava tudo escondido. Mas o espiritual, o Espírito Santo que está em mim, ele sabe, ele percebe, ele não tem como esconder nada dele. E Ele quer trazer esse entendimento para nós lutarmos os nossos problemas e as nossas guerras e as nossas batalhas com entendimento. E não lutando como desferindo golpes no ar. Não lutando as nossas guerras espirituais com armas de brinquedo. Mas como foi falado aqui, com ferramentas que o nosso Deus está te concedendo lá para a sua vida, iniciar lá dentro da sua casa. Para você ter entendimento das situações. E assim Deus, através desse entendimento no seu espírito,
Ele te dá a condição de você vencer mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E não sermos derrotados diante dos problemas que surgem na nossa vida e que nós não vemos soluções. Outro dia eu estava orando para uma irmã aqui na linha de oração e Deus falou com ela: no seu espírito estão as respostas para tudo que você precisa na sua vida. E é a verdade para cada um de nós. É no seu espírito que está essa condição. Quando nós vivemos só naturalmente aqui nesse mundo natural, nós não temos a condição de desfrutar aquilo que de melhor o nosso Deus já preparou. As milhares de promessas que Ele já nos prometeu. Mas nós só vamos entrar nessa condição da promessa quando deixarmos Jesus viver em nós. E não os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, as nossas falhas, né? E a gente vai dando desculpa para Deus: mas eu não consigo, eu errei mais uma vez. Não é assim. Deus conta conosco num lugar de muito mais amadurecimento. Para a gente não voltar toda vez para a presença dEle: Deus me perdoa, Deus me perdoa. Ele vai te perdoar. Mas Ele está querendo ver em cada um de nós um lugar mais firme. Um lugar que a gente toma uma decisão e nunca mais volta para aquele lugar onde a gente estava anteriormente. Que a gente nunca mais volta para aquelas práticas mundanas que a gente tinha anteriormente, que só enfraquecem a nossa vida. Que só nos mostram um lugar que não é verdadeiro. Outro dia eu estava num culto e ali o pastor falando da revelação que Deus tinha dado para ele, como se fosse a árvore da maldade, onde o demônio vai, os demônios pegam desse fruto e tentam mostrar para nós algo que não é verdadeiro. Aparentemente parece que é um fruto lindo, mas dentro dele é todo podre. E quando nós comemos desse fruto, que são os prazeres aqui desse mundo, que o diabo disfarça para nós como sendo bom para nós, mas na verdade a gente está consumindo esse lugar desse pecado, dessa morte que nos separa do nosso Deus. Realmente Ele nos ama. Ele é o nosso Deus que morreu naquela cruz por amor a nós. Mas Ele levou o nosso pecado lá naquela cruz. Né? Cada chibatada que Ele levou ali nas costas dele, né? Cada ferida, tudo que Ele sofreu, foi para nos dar um outro lugar que nós podemos viver a nossa vida. Não mais escravos do pecado, mas livres para manifestarmos o reino de justiça do nosso Deus aqui nessa terra. Então tenha isso no seu coração. Para você poder manifestar o reino de Deus, você vai precisar viver, em primeiro lugar, deixar o Espírito Santo te levar para esse lugar. De você manifestar o reino de Deus lá na sua necessidade, que está lá na sua casa, que está lá na sua vida, que está lá com você. Outro dia eu passei um problema tão difícil assim nos meus sentimentos, que eu deitei lá no banheiro do chão do meu banheiro, lá na minha casa e fiquei. Até ter um lugar que Deus me levantasse dali. E são situações que, às vezes, os problemas que nós passamos geram esse nível nos nossos sentimentos, não é? Que machucam a gente por dentro. Mas existe um lugar onde Deus nos sara das feridas profundas do nosso coração. E é em meio a essa presença aqui que nós entramos através da adoração, de reconhecer do nosso Deus que os problemas da nossa vida não são as pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Essa palavra já existe a resposta para tudo que nós estamos passando aqui hoje. E em meio à adoração, quando você entrega o seu coração verdadeiramente na presença do seu Deus, Ele passa a te mostrar aquilo que você não está enxergando com seus olhos naturais. Aquilo que os seus sentimentos te cegam e você não consegue enxergar. A grandeza do que o nosso Deus é para cada um de nós. Como foi falado aqui, se a gente lê o livro de Apocalipse, são coisas inefáveis que nem no nosso idioma tem como descrever a grandeza do que é esse lugar que o nosso Deus já preparou para cada um de nós. É um Deus soberano, um Deus sem limites, para você poder olhar o seu problema desse âmbito espiritual e não do âmbito natural. Existe esse lugar para nós e é o lugar que nós queremos habitar. Abre no Salmo 37, 1. Nós não podemos habitar apenas no nível do poder. O poder de Deus, quando se manifesta, é esse lugar, né, de tanta alegria, de tanta força que a gente recebe.
Mas juntamente com o poder é necessário esse lugar, esse espírito de santidade, desse lugar onde nós apresentamos a nossa vida diante do nosso Deus, sem termos do que nos envergonhar, sem termos que esconder o nosso próprio procedimento. Deus quer que a gente cresça nesse lugar, porque somente através desse lugar é que nós vamos conseguir manifestar o que o nosso Deus já preparou para esses dias que nós estamos vivendo. Não existe só o poder separado da doutrina, da sã doutrina do Evangelho. Porque toda prática no meio cristão que se afasta dessa palavra, ela não produz mudanças reais na nossa vida. Nós temos que ter um temor no nosso coração muito grande e profundo, para ver onde nós estamos colocando as nossas vidas. O que é que nós estamos buscando todos os nossos dias? É realmente a presença de Deus e da presença dele nós recebermos tudo o que nós precisamos? Ou estamos buscando só um aspecto da natureza de Deus? A gente busca o poder dele, a força dele, só que a gente não quer a santidade dele. A gente busca o poder, mas a gente não quer a instrução que Deus nos dá, que sempre a gente vai ter que morrer para nós mesmos, para deixar Jesus viver em nós. Esse é o Evangelho de Jesus, um Evangelho completo. Quando Jesus veio aqui, ele manifestou o reino de Deus. Nesse lugar de um Evangelho fundamentado, sempre nessa palavra. Nós não podemos sair dessa fundamentação. Nós não podemos sair desse lugar de fazer na nossa vida o que Deus nos instrui para nós fazermos. Quando você faz assim, você está construindo a sua casa sobre a rocha, de fazer aquilo que o seu Deus te diz. Seja pequeno lá dentro da sua casa, ou seja algo que te custa muito, você está construindo a sua vida nesse lugar, que pode vir a enchente, pode vir a tempestade, e você vai permanecer inabalável. Porque o lugar que você está construindo dia a dia, fruto da escolha do seu coração, não é um lugar que pode ser derrubado. Essa é a realidade do Evangelho para nós. Onde nós estamos colocando as nossas vidas. Nós não podemos ter um momento de comunhão com o nosso Deus só quando nós estamos reunidos num só lugar. É a nossa vida diária, é a constância da nossa vida em buscar a presença do nosso Deus, em você negar as distrações aqui desse mundo e ter uma consciência. Se eu não buscar a presença de Deus, eu não vou ser bem-sucedida naquilo que eu realizar, seja no meu trabalho, na minha família, onde eu estiver. Eu não vou conseguir manifestar o reino de Deus. Eu vou manifestar apenas aquilo que eu sou naturalmente. Quando eu sou ofendida, eu vou ofender de volta. Não é assim o nosso ser natural, o nosso ser carnal? Existe toda uma reação que a nossa alma já tem pronta para aquilo que a gente vai ter que viver aqui na nossa vida. E Deus nos chama para a gente viver de uma outra maneira. Do seu espírito é que vai vir a condição para você poder viver os seus dias. E assim glorificar o nome do nosso Deus. Em meio a uma geração pervertida e corrupta, mesmo dentro das igrejas. Nós vamos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Outro dia a gente estava orando, Deus nos deu essa palavra, que é como se fosse essa igreja, como se fosse um farol que brilha em meio às trevas e às iniquidades que existem aqui nessa região. Como que Deus vai poder trazer essa luz do Evangelho, se não for através de eu e você? Não é através só das pessoas que ministram. É eu e você com essa luz brilhando em nós de tal maneira que vira aquela fogueira enorme, né? De maneira que as pessoas vão ter que enxergar um lugar onde a presença de Deus está. Um lugar onde a presença de Deus nos traz esse lugar de alento, de paz dentro do nosso coração, mesmo em meio às guerras. Ele nos traz a força dele, a condição dele, para a gente poder vencer cada adversidade que surgir, desse lugar de dependência nele, não sem entendimento. Lá dentro da sua casa você tem entendimento do que está acontecendo, tem entendimento do mundo espiritual, ter entendimento da legalidade que pode estar sendo dada, né, para demônios agirem lá dentro da sua casa. Tudo isso é a realidade do Evangelho. Se a gente não entende o mundo espiritual, nós somos fracos, nós somos aquela criancinha ali que está... Eu tive um entendimento que é como se fosse vários inimigos ao redor e a pessoa no meio ali.
aqueles inimigos cercando, e chegou o momento que a mão de Deus veio e puxou e tirou de toda aquela confusão ali. Então nós estamos vivendo uma guerra mesmo. É uma guerra mesmo. E nós temos que ter o entendimento espiritual de onde nós estamos colocando as nossas vidas. A gente não pode achar na nossa ingenuidade que a gente ia abrir aqui um projeto social para salvar as crianças desse bairro sem que o diabo lançasse o inferno dele inteiro contra as nossas vidas. É uma ingenuidade muito grande, porque a gente está falando, nós estamos mudando o destino dessas crianças que já são traumatizadas lá na infância, para que elas nunca conquistem aquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Então a gente tem que ter um entendimento que a nossa vida é muito mais séria, né? Do que uma condição só de eu viver, Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim, se você não fizer eu vou sair da igreja, se você não fizer eu vou para o mundo. Não, não é tempo mais dessa mentalidade. É tempo de nós renovarmos a nossa mente no espírito do nosso entendimento, para a gente entender o que realmente é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é esse lugar dele tratar com a gente como se fosse criancinha o resto da vida. Ele quer que a gente tenha um coração como criança dependente dele, mas ele espera que a gente amadureça. Que no mesmo problema que há 20 anos, a mesma reação você tem diante dos problemas ou diante das pessoas que te ofendem, não é mais para ser dessa maneira. Se nós estamos construindo a nossa vida na presença do nosso Deus, e nós estamos sendo mudados de glória em glória, nesse processo de uma glória que cresce cada vez em nós, que essa glória da presença do nosso Deus, nós não podemos ser as mesmas pessoas. Não tem como ser as mesmas pessoas. Então Deus precisa, em primeiro lugar, lidar com a condição do nosso próprio coração. E hoje eu estava lá em casa, né, orando e me entregando a Deus, para ter esse entendimento maior de como Jesus, através ali de Isaías 53, ele fala que as nossas dores ele levou sobre si. Às vezes a gente acha que esse contexto é só das enfermidades, dos problemas, das doenças que nós temos no nosso corpo, mas não. Quando ele fala de dores, ele está falando dessas dores profundas no nosso coração, essas feridas no nosso coração que as situações vão produzindo em nós. E tudo que nós somos hoje, as suas reações, a sua maneira de ser, é fruto do que tem no seu coração. Por isso que nós precisamos olhar a condição do nosso coração. Seja aquele problema que você passou lá há tantos anos, o que ficou aí no seu coração que ainda precisa ser sarado pela presença de Deus? Em primeiro lugar, vai ser necessário um reconhecimento. Deus, eu necessito do meu coração ser sarado. Eu não quero viver mais nesse lugar de estar preso por causa das situações e dos problemas que eu passei na minha vida. É preciso um lugar de liberdade aqui dentro do nosso coração para a gente poder avançar. Senão a gente não avança, a gente fica com o pé exatamente naquele lugar onde a gente foi ferido, onde a gente foi machucado. E você fica ressentindo, né, aqueles mesmos sentimentos de dor que você viveu. Você não volta lá para aquele mesmo sentimento, vez após vez após vez. Como que a gente vai poder manifestar o reino de Deus aqui, vivendo presos nas situações que geraram tanta opressão no nosso coração? Então é tempo de nós entrarmos na presença do nosso Deus, com o nosso coração sincero. Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, o caminho da liberdade que somente os filhos de Deus têm aqui nessa terra. Você pode desfrutar desse lugar. Você não precisa viver uma vida pesada, pesada, pesada. Mesmo diante dos problemas, existe um lugar de refrigério na presença do nosso Deus. Um lugar de pastos verdejantes, onde Ele nos leva para junto das águas tranquilas. Ele não fala que vai levar a gente para as águas tranquilas quando estiver tudo bem na nossa vida, né? Quando a gente recebe aquele diagnóstico que a gente não queria ouvir. Exatamente nesse momento que o nosso Deus quer nos levar para aquele lugar das águas tranquilas, que Ele continua cuidando de nós, que o amor dEle por nós é a razão de nós levantarmos todos os nossos dias e saber que nós temos um valor para o nosso Deus, que Ele não nos olha como as pessoas nos olham, que as palavras que Ele diz a nosso respeito não é o que as pessoas dizem a nosso respeito. Aí você tem um coração firmado na presença do seu Deus.
onde você escolhe agradar a Ele em primeiro lugar. Outro dia Deus falou comigo, uma situação que eu passei. Ele falou, olha, sem as pessoas, Michele, você consegue ficar, mas sem a minha presença você não vai conseguir. Então o que você vai escolher? Agradar sempre as pessoas em primeiro lugar? Ou firmar o seu coração nesse lugar que Deus já tem te chamado uma e outra e outra e outra vez? Não depende de Deus, depende de cada um de nós, onde nós vamos firmar as nossas vidas. E saber que a nossa vida depende inteiramente do nosso Deus. Depende desse lugar de paz, desse lugar de força que Ele quer nos conceder. Salmo 37, 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Antes de ficar olhando e se comparando às pessoas que não têm temor de Deus no coração, confia no Senhor, faz o bem. Eu tenho aprendido muito bem essa palavra aqui na minha vida. Nós não temos que fazer aquilo que é fácil, nós temos que fazer aquilo que é certo. Lá na nossa casa, em primeiro lugar, onde nós estivermos. E fazer isso que é certo diante de Deus vai te custar. Por isso você precisa depender dele. Para você ter uma vida íntegra. Onde quando as pessoas se levantam contra você, a segurança da sua vida é a integridade que você vive. Isso está escrito aqui nessa palavra. É segurança, aquele que tem uma vida íntegra. Diante de Deus, a grande maioria das vezes não vai ter um monte de gente lá te olhando. Mas se você for fiel para obedecer ao seu Deus naquilo que Ele requer de você, hoje, na idade que você está, Ele que vai endireitar as suas veredas. Ele que vai trazer esse lugar de um alinhamento, as promessas que Ele já trouxe para nós, vindo desse lugar onde nós somos justificados, através desse entendimento maior do que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos basear a nossa vida somente no amor de Deus. Nós temos que saber que nós agradamos a Ele quando nós fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Nisso é demonstrado o nosso amor pelo nosso Deus, quando nós fazemos aquilo que Ele nos manda. E esse fazer o que Ele nos manda, às vezes, um monte de gente não vai entender. Por isso que Deus me falou isso. Sem essas pessoas você vai conseguir viver, mas sem a minha presença, não. Todos nós vamos chegar em momentos da nossa vida onde a gente vai ter que realmente escolher. Porque Jesus falou que seria dessa maneira. Onde aqueles que não têm o entendimento verdadeiro do Evangelho se levantam contra aqueles que querem andar nesse lugar de intimidade maior com Deus. Aquele que quer viver piedosamente, ou seja, uma vida para agradar a Deus e não a Ele mesmo, sofrerá o quê? Perseguição. Então já está escrito aqui nessa palavra. Se a gente não está sendo perseguido por ninguém, vão abrir os nossos olhos e olhar muito bem como nós estamos vivendo. Se nós não estamos vivendo conformados com o sistema aqui desse mundo. Esse não é o lugar que Deus tem para nós. Nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra. Não importa a idade que nós temos e onde nós estivermos. Existe um lugar de nós manifestarmos esse lugar da presença de Deus, que Ele nos chama a cada dia. 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Somente aqui no 6 é que Ele começa a trazer, Ele trouxe um monte de condição que depende inteiramente de nós, não é? Confiar, descansar, agradar a Deus, entregar o meu caminho. E aí no 6 Ele começa a manifestar aquilo que Ele vai fazer fruto da nossa obediência a Ele. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz.
e o teu direito como o sol ao meio-dia, de maneira que todos terão que ver a manifestação da justiça de Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. De novo, ele falou a mesma palavra. Para de comparar a sua vida com aquele que não tem temor a Deus. Ele não serve de padrão para você. O padrão da sua vida deve ser os princípios que o nosso Deus estabeleceu aqui nessa palavra. Somente quando nós vivermos baseados nesses princípios, que o nosso Deus tem a condição de nos acrescentar nos dias da nossa vida as bênçãos que são decorrentes da nossa obediência a Ele. Não existe um meio termo, né? Como se fosse um atalho. Não, eu vou fazer desse jeito, né? Não vou deixar... Deus nunca entra nessa área aqui da minha vida. Mas mesmo assim eu quero prosperar. Eu quero que Deus me acrescente na minha vida aquilo que eu estou precisando. Não existe aqui nessa palavra essa condição. Existe um lugar de nós reconhecermos que nós dependemos do nosso Deus e que nós precisamos dia a dia andar com Ele nesse lugar de humildade e de reconhecimento de quem Ele é para cada um de nós. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe para nós, né? Muito nós já recebemos. Quando está presente essa glória de Deus, ela traz convencimento ao nosso coração. Não é necessário um monte de coisa, não. É necessário uma humildade no nosso coração para a gente saber que a gente pode voltar para a nossa casa hoje, sabendo que esse lugar da presença do nosso Deus conosco é a condição de nós vivermos ali amanhã, segunda-feira, a terça, a quarta. E quando a gente se reúne aqui novamente no domingo, a gente já experimentou um pouco mais da grandeza que o nosso Deus quer se tornar para cada um de nós na nossa vida pessoal. Não tem como outras pessoas andarem com Deus por você. É um caminho que Deus coloca diante de cada um de nós. E nós andamos com mais dependência, com mais amor pela presença dEle, não deixando que as situações da nossa vida nos afastem dEle. Muitas pessoas, quando voltam, né, para o mundo, para o pecado, falam, é porque eu esfriei, que eu estava muito frio, por isso que eu caí. Mas a condição de se esfriar não dependeu de Deus, porque Deus é sempre o mesmo. Somos nós que nos afastamos dessa presença, desse lugar sempre constante da presença do nosso Deus que Ele é para nós. Toda vez que nós nos aproximamos dEle, nós vamos ser aceitos por Ele, porque essa é a condição que o sangue de Jesus comprou para cada um de nós sermos sempre aceitos na presença do nosso Deus. Mas Ele não quer que a nossa vida seja uma sucessão de pecar, arrepender, e ter remorso, e ter um monte de sentimento, mas que a gente avance para aquilo que o nosso Deus já colocou diante de nós. Que você que viva nesse lugar de liberdade, sendo liberto dessas condições que te prendiam, para você poder falar, um dia eu estava lá preso, mas agora não mais, nunca mais. Eu voltei para aquela condição que eu vivia preso. Preso pelos meus sentimentos, preso pelos prazeres desse mundo, preso para esse lugar de engano que o diabo vem trazer esse fruto para você e mostrar para você algo bom que na verdade está todo podre por dentro. Então vamos ter essa consciência. É necessário nós despertarmos que o mais importante para o nosso Deus não é o momento que nós nos reunimos aqui. É o momento onde nós realmente lá, sozinhos, demonstramos para o nosso Deus o quanto nós realmente valorizamos a presença dEle. E o quanto nós amamos a presença do nosso Deus de todo o nosso coração. Com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Mesmo diante de situações que a gente não entende, nós não estamos ali acusando Deus. Por que você fez assim, Deus? Como se a gente, na nossa posição de meros mortais, tivéssemos a condição de falar com Deus Todo-Poderoso nessas condições. Nós nos aproximamos dEle com um coração humilde de filho, que reconhece no Pai. E que o Pai reconhece no Filho esse lugar de um amor verdadeiro por Ele. Você vai demonstrar que você ama a Deus, é com as suas atitudes, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Aquilo que Deus está requerendo de cada um de nós, é hora de nós levarmos lá para o altar e colocar, aqui Deus, eu vou te entregar. Eu vou te entregar, sabendo que o Senhor é esse Deus todo-poderoso, que não é limitado pela minha própria condição humana. Manifesta então, Senhor, o seu poder
nesse lugar que já foi entregue para você. Deus nos chama para um lugar de muito mais intimidade. No ano passado, Deus falou comigo que nós, como filhos de Deus, andamos com o nosso Deus por um caminho de entendimento em cada situação que nós passamos. Você não ficar perdido, sem rumo, sem direção, mas você ter a condição de ouvir a voz de Deus, mesmo diante de tanta turbulência dos seus sentimentos. Você entrar na presença do seu Deus e ouvir a voz dele te instruindo. Anda por esse caminho, filho. Anda por esse caminho, filha. Ser perfeito na minha presença. E não tem como nós perdermos. Aquilo que a gente acha que a gente está perdendo quando está entregando, ele nos acrescenta muitas e muitas vezes mais. De maneira que não tem como comparar aquilo que nós entregamos para a grandeza daquilo que nós recebemos. Quando o nosso Deus manifesta o poder invencível dele nas nossas vidas. Amém? Vamos adorar o nosso Deus por essa condição. Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Essa semana eu estava lá em casa. Eu tenho um piano lá, eu fui lá tocar o piano e comecei a adorar a Deus mais espontâneo assim. Aí o entendimento que eu tive é que os anjos são atraídos por essa condição de adoração verdadeira no seu coração. É como se os anjos eles têm aqueles setores, né? Deus destinou aquele ali para nos proteger, aquele ali para proteger os nossos filhos. Mas quando a gente começa a adorar a Deus desse lugar de filho, daquela criancinha dependente dele, você chama a atenção dos anjos por causa da adoração verdadeira do seu coração. Então você pensa, tudo que nós falamos aqui é que a condição espiritual ela domina o natural, né? Então nós precisamos desse lugar. Entrega o seu coração agora mais um pouquinho, enquanto eles adoram. E vamos deixar o nosso Deus encher o nosso coração com aquilo que ele já tem pronto, né? Como se cada vez que nós nos reuníssemos, ele tivesse o coração dele para esse momento aqui quando nós estamos reunidos. Então não preocupa aí com quem está do seu lado, fecha os seus olhos. Deixa que o Espírito Santo escreva aí no seu coração aquilo que ele quis falar com cada um de nós aqui hoje. Desde o início, quando foi falado aqui, Deus já tem derramado o amor dele de uma maneira tão preciosa nos nossos corações, mostrando para nós que nós podemos avançar sim, mesmo diante das dificuldades, mesmo em meio à guerra, nós podemos ter a paz e essa presença do nosso Deus constante com cada um de nós. Nós te amamos, Jesus. Te adoramos, Senhor.